Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais um Evangelho no Lar. Gostaria de convidá-los a participar conosco para que possamos manter mais as nossas mentes mais calmas, tranquilas e também aprender um pouco mais com as bênçãos de Jesus e Maria em nossas vidas. Hoje eu quero trazer um tema com vocês muito interessante, mas antes gostaria de fazer com vocês uma pequena prece para que os nossos mentores, nossos anjos da guarda e todos os espíritos bons possam estar conosco para nos acompanhar nesta pequena e singela oração. Querido amado Mestre, que o Senhor possa, neste momento, fazer com que os espíritos bons possam adentrar em nossas casas e possam nos auxiliar neste pequeno aprendizado em nossas vidas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa divina vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Que Jesus, o Mestre e amigo, possa estar conosco neste momento, irradiando sobre nossas casas luzes que irão nos amparar, nos acalmar, nos trazer plenitude. Bom, queridos, hoje, esta semana inteira, eu venho pensando muito sobre um tema que é a família. Nós temos esses dias todos, desde março que eu estou em casa, e o convívio familiar tem sido intenso. Os meus dias eram muito corridos, o convívio com a minha mãe e os meus irmãos. Bom, eu saía às 10 horas de casa para trabalhar e só retornava às 10 da noite. Então, meu convívio era pouquíssimo. Quando eu chegava, me sentava um pouco com a minha mãe e, muito cansada, eu não dava muita atenção a ela. E esses dias eu tenho ficado bastante com ela, tenho conversado, a gente tem trocado bastante ideia. E vocês também, eu acredito que a rotina tenha sido assim, a nossa rotina, né? Foi abruptamente assim parada e tivemos que nos voltar para o nosso seio familiar. Então, o tema que eu quero trazer hoje é: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Bom, eu quero trazer essa leitura para que possamos refletir. Quero falar sobre a família,
vivemos em família e algumas bem numerosas. No meu caso, a minha é bem numerosa. Outras não. Cada um com o seu jeito de ser, cada qual com suas ideias, crenças. Muito raramente este convívio será harmônico. Brigas, desentendimentos entre partes ou um todo. É de saber que não caímos de paraquedas. Há uma explicação para tudo isso, que certamente fará com que mudemos as nossas atitudes para com o nosso irmão. A família é aquele próximo. O próximo, quando se diz ajudai ao seu próximo, ame o seu próximo como a ti mesmo. Com isso não quero dizer que não se deva ajudar um amigo também. Quero dizer que se no ambiente familiar você não exerce a caridade, qual a diferença terá aos olhos de Deus sua caridade ao teu mais próximo que você abandona? E quando o seu familiar precisa mais de você, precisa estar contando com você, mas aí você acha que é melhor ajudar uma outra pessoa, um outro alguém que talvez você não tenha tanto contato. Mas se você não ajuda o teu irmão, aquele que convive com você há tanto, desde que nasceram, né? Convívio em família, você deixa o seu irmão para ajudar um outro alguém. Não que não deva ajudar, mas se você não ajuda o seu irmão, a que está ao seu lado, o seu parentesco, qual a diferença terá nos olhos de Deus? Você ajudar aquele que você mal conhece e aquele que está sempre com você, que é a família que nós podemos contar sempre. O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúne-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Bem antes de reencarnarmos, nós escolhemos a família ao qual vamos habitar, ao qual vamos ter contato, vamos exercitar ali a convivência, a paciência, a fraternidade. Prevalece nesse instituto divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios, as perseguições do passado obscuro, a fim de que se depure a solidariedade fraternal com vistas ao seu futuro. Você entra em uma família, no ciclo familiar, muitas vezes dentro do seu irmão, pode ser um algoz do passado, um espírito de outros tempos que você teve a convivência e uma má convivência e você deseja retornar neste ambiente para que você possa ali resgatar esses elos do passado. Purificadas as afeições acima dos laços do sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito através dos laços imperecíveis do espírito. Muitas vezes até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de que trabalhem juntos o seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos outros que se acham em cativeiro.
Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passado na senda do aperfeiçoamento. Então, muitos seguem na reencarnação e se reúnem em outras encarnações, porque precisam trabalhar juntos esse relacionamento e o adiantamento espiritual. Se uns encarnam e outros não, vão estar sempre ligados no pensamento, porque o amor nunca morre, vocês sabem disso. Atravessamos experiências consanguíneas na Terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Aliás, é indispensável reconhecer que só existe um Pai realmente eterno, que é Deus. Mas o Senhor da vida nos permite a paternidade ou a maternidade no mundo, a fim de que aprendemos a fraternidade sem mácula. Nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos ou templos de união sublime, a caminho da solidariedade universal. Muito lutamos e padecemos até adquirir o verdadeiro título de irmão. Somos todos uma só família na criação, sob a bênção providencial de um Pai único. É o que precisamos para vencer essa luta doméstica. Devemos resistir-nos à paciência, amor, compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade, a fim de aprender a vencer na luta doméstica. No mundo, o lar é a primeira escola de reabilitação e do reajuste. Se em nosso lar, em nossas casas, em nossas famílias, não se consegue ter esse entendimento fraternal, então não estamos conseguindo resolver, fazer o que lá no início nós fizemos esta solicitação ao nosso Pai Maior, para voltarmos no seio familiar, onde não conseguimos em outras encarnações resolver esses grandes desajustes. Os nossos parentes, aqueles que fazem parte de nossa família, são muitas vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, ou seja, que possuem gostos e pensamentos semelhantes, que se expressam por uma verdadeira afeição de amor. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se expressam por sentimentos e gostos diferentes, ocasionando brigas e desentendimentos, a fim de que possam transformar estas ações inferiores e aprender a ser pacientes, mais compreensivos e desenvolver o amor entre si. Se somente amar os que vos amam, que mérito vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam. Se fizer o bem somente aos que vos faz, que mérito terá, dado que ao mesmo faz a gente de má vida? Amai vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sempre, sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Tenha misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Porque dentro de nosso ciclo familiar, essa antipatia, esse sentimento essa diferença que há, que ocasiona brigas,
É contra isso que devemos lutar. Devemos entender o nosso irmão. Devemos compreender as suas diferenças. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas sabemos que o nosso Deus é justo e tudo Ele sabe. Ele não iria colocar dentro do vosso convívio familiar alguém que não fosse para o seu adiantamento, para a sua ascensão. Se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é mais sublime a aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Precisamos abandonar esse sentimento de egoísmo. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como se entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Bom, eu estou falando e tudo que estou falando sempre se repete no que Deus, no que Jesus nos diz, amar o nosso próximo. Esses momentos que estamos passando, que é um momento difícil, mas que será superado, mas que para isso nós precisamos nos voltar para nós mesmos, precisamos mudar nossas atitudes, olhar mais para os nossos irmãos com afinidades, os nossos irmãos em casa, nossos familiares. Não podemos fazer essas diferenças. Não podemos é uma palavra forte. Precisamos mudar muito. Precisamos dar valor mais às coisas. Precisamos ser gratos mais pelas coisas. As presenças. A minha mãe tem 85 anos. Por que não ficar mais com ela? Por que não conviver mais com ela? Porque tudo é passageiro, sabemos disso. Um dia ela vai para o plano espiritual, assim como eu também posso ir antes dela. Então, essa mudança tem que ser bem radical nas nossas vidas. Não podemos deixar o nosso irmão no momento que ele mais precisa e não pensar, não se colocar no lugar dele. Os espíritos superiores, respondendo a Kardec, a questão 887, dizem que certo ninguém pode votar aos seus inimigos um amor eterno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes, é lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca, se procura tomar vingança.
Ainda em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec comenta que, se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante no sentido da palavra amar, neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. Eu estou citando a palavra inimigo quando eu falo em família, porque muitos olham para o seu irmão como um inimigo, que ele não pode ser, talvez, um algoz de outras vidas. Por isso que você tem esse sentimento, e com certeza ele seja recíproco. E quando ele diz amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Porque amar aquele que é bom é muito fácil, mas amar aquele que não é bom é uma tarefa muito difícil que precisamos trabalhar em nós. Não quero dizer que tenhamos que ser santos, mas precisamos mudar isso em nós. Antes de responder ao irmão, numa atitude impensada dele, precisamos nos voltar e nos questionar. Será que eu teria falado isso? Por que ele falou isso? Praticar mais o perdão, reconhecer os erros. Amigos, temos que mudar muito para que a nossa terra seja assim linda como essa cachoeira, tranquila como esse rio, lindo como essas águas e a natureza toda em harmonia. Bom, eu quero encerrar com uma vibração e coloque um copo com água para que os espíritos superiores, nossos queridos amados, possam colocar nesta água o remédio para tranquilizar, para a saúde. Vamos fechar os olhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Neste momento de suave meditação e respiração tranquila, refletindo serenamente, vamos iniciar este passe espiritual, pedindo a presença de espíritos amigos para esta prece. Mentalize também a presença do seu guia espiritual, anjo da guarda, que através de boas intuições está sempre ao seu lado, para orientá-lo e protegê-lo. Agora, peça aos benfeitores espirituais e a Jesus Cristo
através da mensagem a seguir, que o ajude a realizar sua limpeza espiritual. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-me a retirar de minha mente todos os pensamentos negativos e deprimentes que se encontrem ali alojados, frutos de minha condição de ser imperfeito, ideias de vingança, pensamentos morais inferiores, raciocínios pessimistas e egoísmo, sejam afastados de minha mente como folhas secas que se soltam das árvores e são levados pelo vento. Peço também que me ajude a retirar de meu peito todos os sentimentos inferiores, como mágoa, tristeza e solidão. O desamor sejam evaporados no ar como fumaça e levados para longe. Que meus desequilíbrios emocionais, frutos desse nervosismo, falta de paciência, ansiedade, estresse, sejam corrigidos, visando uma nova harmonia no meu ser. Que todas as doenças alojadas em meu corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido. E meu sistema de defesa orgânico inicie um forte processo de recuperação da minha saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, eu possa receber as melhores vibrações energéticas através desse passe, e que estas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo e alegria, e me fortaleçam para o perdão, a paciência e a serenidade para a resolução dos meus problemas e provações. Peço, Senhor, que me ensine a viver um dia de cada vez, que me oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto das experiências felizes como das dolorosas. Também, Senhor, permita que eu possa controlar melhor minha ansiedade e meus medos de fatos do futuro que ainda estão fora de meu alcance, aprendendo a aguardá-los com o cuidado necessário, que eu possa viver um dia de cada vez e aproveitar a beleza e o sabor da vida em cada momento sagrado que o Senhor me permitir viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. E que nessa minha jornada terrena eu possa aprender a me elevar moralmente, emocionalmente e espiritualmente, um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos de Cristo. E que a generosidade, o espírito de fraternidade, o amor a Deus, ao próximo e a mim mesmo sejam a base de meu comportamento e a prática da caridade e do perdão. A minha conduta diária, e dessa forma, Senhor, eu possa ser merecedor de suas bênçãos, de seu fortalecimento e de cura de minhas enfermidades, pelas suas mãos misericordiosas. Que assim seja. Amados, tomem a água, pensem em saúde, tranquilidade. Imagine essa água descendo sobre a sua garganta e banhando todos os seus órgãos, curando e fortalecendo. Que todos tenham um ótimo fim de noite, uma semana abençoada com as bênçãos de Cristo e Nossa Senhora.